Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica desse sábado, nossa última leitura, ok? Hoje, o texto sugerido para nós encontra-se em Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de número 8 a 10, ok? Que nos dizem assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ok? O tema de nossa leitura, irmãos, hoje, a manifestação das línguas vai continuar até a vinda de Cristo, até a volta de nosso Senhor. Melhor, até o arrebatamento da igreja. Ok? Então, irmãos, passamos a semana estudando acerca do início, acerca da manutenção dos dons espirituais. Se você está conosco até aqui, hoje sendo o sexto dia, a sexta leitura, eu peço a você que nos apoie nesse trabalho, divulgue para nós, ajude-nos nas suas redes sociais, dê aquele apoio e vamos juntos fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando também a sua vida, assim como tem abençoado a nossa. Glórias a Deus. Assim sendo, irmãos, passamos a semana observando os dons espirituais, observando a língua estranha, observando o batismo com o Espírito Santo, de uma forma ampla, como ele se dá, como ele iniciou, como ele se manteve ao longo da igreja, mesmo sendo conhecido ou desconhecido, reconhecido ou não reconhecido pelas lideranças religiosas, porém, ele sempre esteve aí, os dons sempre estiveram aí, o batismo com o Espírito Santo sempre foi uma realidade, porque isso não depende que eu reconheça, não depende que os líderes religiosos reconheçam, depende que o Espírito Santo assim o queira, e ele quer. E assim sendo, Paulo, falando dos dons espirituais, ele inicia falando no capítulo 11, no capítulo 12, ele vai falar mais intensamente sobre cada um dos dons, e nos chama a atenção a forma como ele encerra o capítulo de número 12. No último versículo, na última frase do último versículo, ele diz assim: e eu ainda vos mostrarei algo ainda mais excelente, um dom mais excelente. E então inicia-se o capítulo 13 e ele começa a falar do amor. Ele começa a falar daquilo que é a coroa da revelação da presença de Deus. Ele começa a falar daquilo que de fato deve ser o fruto da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós não podemos esquecer da igreja que ele estava falando, os problemas que essa igreja estava enfrentando, as dificuldades que ela estava passando, as divisões que existiam ali dentro. Era uma igreja altamente espiritualista, altamente também espiritual, porém bastante imatura, ainda mais na questão do amor. A divisão ainda era muito grande dentro daquela igreja. E depois dele mostrar os dons e de que maneira eles deveriam acontecer dentro da igreja, em sua ordem, as suas importâncias, ele vai apresentar algo que é ainda superior aos dons espirituais. Ele vai dizer que eu vou mostrar para vocês algo ainda mais excelente. E aí ele começa a falar sobre o amor. Ele começa a falar sobre, a melhor palavra para esse texto é caridade, que é esse sentimento de importar-se com a vida do outro. Esse sentimento que nos acomete de sentir a dor do outro, de querer participar com o outro, da luta dele, da dificuldade dele, e sempre ajudar, apoiar e dar o suporte necessário. Esse é o trabalho daqueles que são chamados por Jesus, ser de fato o embaixador de Cristo. Esse texto, irmãos, ele também vai ser usado por aqueles que nos atacam, que atacam o movimento pentecostal, o movimento pentecostal clássico, que nos atacam dizendo que, não, aqui já tem um versículo dizendo que os dons acabariam,
que os dons iriam cessar, que eles iriam terminar, que acabaria a língua estranha, que acabariam também as profecias, enfim, encerraria tudo. E eles estão equivocados, eles estão errados. A igreja necessita dos dons espirituais. E esta fala nem é minha, irmãos. Essa fala é da maioria dos teólogos. Por exemplo, uma enciclopédia que eu gosto muito e eu estudo muito por ela, que é a enciclopédia Champlin, ele próprio confessa sobre isso e ele fala sobre isso. A igreja necessita dos dons espirituais. A igreja trabalha em comunhão com o Espírito Santo. É a igreja e o Espírito Santo. É o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo agindo e a igreja cumprindo o projeto do Espírito Santo. Graças a Deus, a igreja ainda, a verdadeira igreja de Cristo, ainda está sob a tutela do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda tem guiado a igreja de Cristo sobre a terra. Sabe quando que o Espírito Santo vai deixar de guiar a igreja no mundo? Quando ela deixar de ser igreja. No arrebatamento da igreja, ele vai pegar a verdadeira igreja e vai subir com ela e devolvê-la ao noivo, entregá-la ao noivo. Apocalipse nos chama a atenção de a grande prostituta. O que é essa grande prostituta? É exatamente este povo que se dizia igreja, que se apresentava como igreja, que se apresentava como noiva do Cordeiro, mas que na verdade era uma traidora, é uma adúltera e que está casada com o mundo e não com o Senhor Jesus. Representam o evangelho do anticristo e não o evangelho do nosso Cristo, do Cristo de Deus, daquele que é o Senhor da salvação. Um evangelho que nega o Senhor Jesus. Eles continuarão aqui. Essa tal igreja continuará aqui, sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo continuará aqui na terra, lógico, a gente já sabe disso. Mas eles continuarão sem. O Espírito Santo estará contra eles naquele momento. Mas aqui nos interessa essa parte em que Paulo fala sobre o fim dos dons espirituais. Sim, os dons espirituais acabarão. Eles perderão a necessidade. Quando isso se dará? Quando vier aquilo que é perfeito. Quando aquele que é perfeito vier. Irmãos, nenhum de nós quer mais os dons espirituais do que aquele que é perfeito. Nós queremos aquele que é perfeito. E é por isso que nós temos em nós a manifestação dos dons espirituais, que é mostrar a nossa proximidade com Ele, o quanto nós o queremos, o quanto nós o desejamos, o quanto Ele é desejado por nós. E daqui a pouco a trombeta de Deus vai soar e nós seremos chamados de volta ao nosso lar e estaremos para sempre com o Senhor. Eu não preciso de língua estranha lá. Eu não preciso de dom de curar. Eu não preciso de profetizar. Lá não. Lá eu preciso só glorificar e adorar o nome do Senhor. É para isso que nós vivemos. Então sim, os dons terminarão. Os dons acabarão. Os dons serão encerrados. Não haverá mais língua estranha. Quando vier o que é perfeito. E ele diz, em parte nós conhecemos, agora nós vemos por espelho. Agora nós vemos como por enigma, ainda não há uma clareza na visão, porque a nossa visão ainda é embaçada por causa da nossa condição humana. Paulo sabe com quem está falando. Paulo está falando com uma igreja que era altamente influenciada pela cultura grega. Paulo tinha conhecimento dos gregos e o próprio Champlin vai fazer menção disso, da alegoria de Platão, a alegoria da caverna que Platão faz, dizendo o seguinte, que digamos que houvesse alguns homens morando numa caverna e estivessem eles sentados à frente de uma fogueira. A fogueira está atrás deles e eles estão olhando para uma parede na frente. Entre eles e a fogueira, atrás deles,
Platão diz que teria objetos, vasos, diversos objetos que seria comum na superfície da caverna, do lado de fora da caverna. Só que eles não olhavam para esses objetos, eles estavam olhando para a parede. E a fogueira faria a sombra desses objetos refletir na parede. E eles conheciam esses objetos e conheciam até a si mesmo pelo reflexo que a fogueira que está atrás deles está fazendo na parede. Então eles tinham um conhecimento da realidade totalmente distorcido, baseado em coisas que não confessavam a verdade da realidade. Ele está falando do conhecimento, Platão está falando do conhecimento. E ele diz assim, suponhamos que de repente um desses homens da caverna, saia da caverna e vá até a superfície. E chegando na superfície, contemple a realidade. E contemplando a realidade, ele queira voltar para a caverna para falar para os seus companheiros que aquilo que eles estavam vendo na parede não era a realidade. A realidade era algo ainda muito mais bonito, era algo muito mais claro, muito diferente daquilo que eles estavam vendo. Platão diz que provavelmente aqueles homens que estavam dentro da caverna poderiam matar o seu companheiro que estava trazendo para eles um conhecimento diferente daqueles que eles conheciam. Eu acho interessante isso, irmãos, porque quando Paulo fala aqui que agora nós vemos por enigma, e ele está falando isso com a igreja de Coríntios, ele está falando exatamente disso. O ser humano não consegue ver claramente, menos ainda as coisas espirituais. O mundo espiritual é um mundo que é todo fantasioso para o ser humano. Observe como que o ser humano fala do espiritual, ou tem medo, ou tem admiração por tudo aquilo que se revela no espiritual. Se dobra a tudo aquilo que se revela no espiritual, independente do espírito que está se manifestando. E aí os espíritos enganadores vão fazer uma festa no meio do povo, no meio das pessoas. Os dons espirituais, segundo Champlin, aqui eles não são perfeitos. Os dons que hoje nós conhecemos, o dom de profetizar, o dom de falar em línguas, todos os dons de uma forma completa, eles ainda não são perfeitos. Eles não são perfeitos. Por que não são? Embora sejam do Eterno, sejam do Espírito Santo, são praticados em nós. Nós não somos perfeitos. Se nós não somos perfeitos, dificilmente, irmãos, coisas que saírem de nossas mãos serão perfeitas. Então sim, ele tem razão. Mas aquele que é perfeito está vindo. Aquele que é perfeito está voltando. Então, quando vier o que é perfeito, aquilo que nós conhecemos em parte, nós conheceremos no todo, nós conheceremos na perfeição. Aquilo que é nos revelado em parte hoje, em parte profetizamos e em parte cremos. Mas quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte desaparecerá. Deixará de existir e nós conheceremos a totalidade do nosso Deus. Conheceremos como somos conhecidos. Irmãos, como nós ansiamos por esse dia. Nós não ficamos tristes em saber que os dons espirituais vão acabar, não. Para nós é uma promessa. Os dons espirituais acabar, nós aguardamos com alegria o dia que eles acabarão. Porque o dia que eles acabarão será o dia em que nós entraremos triunfantes, saltando, pulando, glorificando, engrandecendo o nome do Senhor pelas portas dos céus. Semelhante ao paralítico lá da Porta Formosa, seremos nós, ele entrando no templo de Salomão, no templo que Herodes reformou, nós entrando dentro das mansões celestiais. Essa multidão de crentes, essa multidão de salvos, invadindo os céus, convidados por Jesus para estarem para sempre na presença de Deus. Meus amados, essa é a maior de todas as promessas. A promessa de que daqui a pouco nós estaremos voltando para casa. Daqui a pouco estaremos de volta
nos braços de nosso Senhor. As lágrimas que hoje molham seu rosto simplesmente perderão sentido. As dores que hoje te assolam, hoje não é um bom dia, hoje é um dia triste para nós aqui no nosso país. Mas isso ficará na lembrança, porque a presença de Jesus nos coroará. Meus amados, que esse dia seja um dia glorioso na sua vida. Não esqueçam de orar por aqueles que estão padecendo. Não esqueça de ser a igreja de Jesus. Os que consolam, os que estendem a mão, os que abençoam, os que intercedem. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que representa Jesus Cristo. Esta é a igreja do Cristo, do Deus vivo. Que Deus te abençoe. Que a sua casa seja cheia da presença de Deus. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor.